Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 56, o podcast de paternidade supimpa mais ouvido de toda a Zona Franca de Manaus. Gostou dessa? Não? Pode melhorar, né? Pode. É, porque eu sou muito ruim. Não. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e se prepare que hoje a gente vai falar sobre o tema mais frágil de todos. Aqui é Victor Urives, tudo supimpa, voltou na ativa. Thiago Berto não está aqui, mas temos dois convidados. E um deles fala tanto quanto o Thiago. Opa, aí sim. Vamos descobrir qual que é. É. Votação do público. Eu não vou me apresentar porque eu não falo mais, Thiago. Mentira. Então, galera, pra quem não me conhece, deveria estar conhecendo, eu sou do Afropai, eu sou o Leandro Ferreira do Afropai. Eu sou pai do Benzinho, do Benjamin, de quase 1 ano, e eu vim hoje gravar com você sobre masculinidade. Uhul! Quem ainda não conhece o Afropai, por favor, ouve a gente e compartilha nas redes e apoia a gente. Muito bem. Já deu o jabá completo, né? Nem espera o final, é foda, né? E a gente tem o nosso outro amigo que já veio aqui várias vezes e sempre as pessoas pedem pra ele retornar, né? Corações agora já estão o quê? Tremendo. Tremendo. O seu tá, né? Com Eu certeza. Fred, chega aí. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui novamente. Ó o Frisson. Que isso, cara? O cara só falou o nome dele só, cara. Calma. Então é isso aí. A gente trouxe o Fred e o Leandro pra gente poder conversar sobre masculinidade tóxica. Um tema que a gente tava querendo já falar há um tempão já. E acho que agora tá na hora. Tá na hora. Já passou da hora, na verdade. Só que você vai ter que esperar mais um pouquinho, porque agora é a hora dos recadinhos do Tricô. Recadinhos do Tricô. Muito bem! Nos recadinhos do Tricô de hoje, eu não posso deixar de falar do meu livro, não é verdade? Hoje você recebeu meu livro, né? Que na última gravação você não estava aqui, você meteu o caô e não veio. Mas você ganhou seu livro hoje, minha cópia, né? Fiquei feliz. Ficou feliz Não com tinham rolas desenhadas. Tinha uma Que dedicatória isso, muito bonita que eu vou ter que postar no YouTube. Ô, no YouTube, ó. YouTube, caraca, vou fazer um canal, dedicar 30 minutos de gravação da dedicação. Muito bom. Então, olha só. Você que tá ouvindo aí, se você ainda não comprou o seu livro, você pode ir lá direto agora na minha loja. paizinho.com/livro, você vai poder comprar o livro e botar no campinho lá seu nome, que eu vou te fazer uma dedicatória personalized. Que isso, hein? Olha isso. Isso aqui é muito luxo, muita riqueza, não é verdade? É muita dedicação. Muita dedicação, olha carinho. Entendeu? Dedicatória, dedicação. Não faça isso não, cara. Parei. Berta não tá aí. Então é isso, ó. E tem outra coisa, hein? Que aqui é capitalismo. Aqui o capitalismo reina, você tá entendendo? Então acabei de acabei de renovar os estoques das camisetas do Paizinho pra você. Se você quiser, você vai lá comprar meu livro, você aproveita e compra a camiseta, né? E com desconto. Não tem desconto não, tá maluco, cara? Calma. Não inventa desconto não. Se ele... Calma aí, não. Você tá errado. E se ele transferir o pagamento Do que você tá falando, cara? Não tem. Se ele transferir o pagamento dele do Apoia-se para diretamente do Paizinho, ele não tem um desconto? Olha só. Espera eu completar. Gostei, hein? Foi bom, hein? Bate aqui. Então, quase que eu levantei. Então, ainda tem um desconto se você mudar o seu apoio do Apoia-se maravilhoso. Pro Paizinho direto. Se você apoia o Tricô pelo site, você recebe seus cupomzinhos de desconto aí que você pode usar nesse combo. Levantei. Muito lindo. E aí você tem o quê? Um kit de presente dos pais. Você pode se presentear se você for o pai comprando, ou se você for uma mãe ouvindo, você pode dar de presente. Olha isso. Faça a família Paizinho feliz. Eu já escolhi o presente. Basta ter alguém pra te dar. Ai, sensacional. Muito bom. Então, já que a gente tá falando dos apoios, isso é um negócio muito importante, cara. Eu tenho começado a tentar sensibilizar a galera que ouve a gente, que não é só a questão de tipo, apoia aqui o Tricô e tal. Sim, claro, apoia. Mas mude a maneira como você enxerga, a maneira como os conteúdos são produzidos hoje na internet. A gente sabe que produzir conteúdo independente é muito difícil.
sem você ter uma grande marca que vai ficar ditando qual vai ser a sua linha editorial e não sei o quê. Então pega todos esses projetos que você gosta muito mesmo e apoia. Não tô falando só do Tricô. Pega outros podcasts que você gosta. A gente tem um monte de apoiador do Tricô que apoia outros podcasts, porque acha importante que esses outros podcasts fiquem vivos, né? Então assim, não tô nem falando só de podcast, mas você pode apoiar um canal no YouTube que você acha muito legal, ou um site que você acha muito legal. Eu apoio vários, porque eu acho que dos trabalhos que eu acredito e que eu acho que deveriam continuar existindo, sabe? Então é importante a gente ficar movimentando isso, cara. Porque só assim que a gente vai conseguir garantir que os conteúdos maneiros, assim, na internet continuem sendo produzidos. É isso aí, quase cai uma lágrima. Muito bom. Olha só, a gente tá preparando um episódio. Eu falo a gente, mas você não sabe disso. Não, tô sabendo agora. Junto com o ouvinte. Então vamos lá, olha só, você vai ser a representação do ouvinte aqui. Como sempre. A gente está preparando, você deveria saber, mas não porque eu não contei, nem pra você nem pro Beto. Se contasse, tinha a chance de eu esquecer. É verdade. Mas a gente vai preparar um episódio, nosso episódio clássico especial Dia dos Pais, né? E vai ser como o do ano passado, que a gente fez respondendo perguntas. Então é esse aviso, ó, o próximo episódio já vai ser o nosso especial Dia dos Pais, então agora você tem que começar a mandar pergunta pra gente. Desesperadamente. Então, mande muitos e-mails fazendo suas perguntas curtas pra gente montar e responder e fazer um negócio divertido. Então, dúvidas sobre a gente, dúvidas sobre os nossos filhos, ou comentários qualquer tipo de pergunta. Pergunta até o número da cena a gente vai responder aqui, porque a gente é foda. Tá, e aí assim, você pode mandar e-mail pra gente lá no tricodepaz@paizinho.com para mandar as suas perguntas, ou nas nossas redes sociais, usa sempre a hashtag #TricôResponde, tá bom? E aí a gente vai fazer um episódio bem maneiro. Inclusive, se a galera pode não saber, mas o grupo de apoio lá no Telegram, o Paternidade Supimpa, que hoje é gigante, tem 350 pessoas lá dentro, ele nasceu no último episódio de Dia dos Pais especial. É verdade, 1 ano, cara. 1 ano, que cara. foda. Foda, né? Então Parabéns aos envolvidos. Muito bem. E pra finalizar os nossos recadinhos, pra não ficar uma coisa muito grande, eu quero fazer um super pedido pra você que é ouvinte da gente, cara. Participem da Pod Pesquisa. A Pod Pesquisa é tipo um grande censo da podosfera brasileira e a gente precisa muito que vocês respondam, vocês como ouvintes, né? Vão lá e respondam assim, 5 minutos você responde a pesquisa inteira. Então vai lá e vocês vai ajudar a gente a conhecer um pouco melhor do público que consome o podcast no Brasil e vai ajudar a gente bastante a entender como é que a gente pode, né, melhorar e atender cada vez mais. O foco principal é justamente melhorar a qualidade. Isso. Então assim, essa Pod Pesquisa, ela vem acontecendo, acho que essa é a 4ª edição, então o Léo Lopes no último programa falou sobre ela, então agora a gente está reforçando aqui, porque assim, por favor, vão lá em podpesquisa.com.br, 5 minutinhos, a pesquisa é anônima, você não precisa dar e-mail, CPF nem nada, sabe? Tipo, tu responde o que você quiser e você vai contribuir, tipo, pra gente melhorar a podosfera como um todo. Eu quero fazer uma reclamação. Pode falar. Tô puto pra caralho porque eu não participei do último episódio. Ó, fala devagar, porque a gente não tem Humberto. E eu sou fã pra cacete do Léo Lopes, meu irmão. Aí, ele não tá vendo? aqui, caraca. Tá Vontade de abraçar ele. Deu mole. Ele lá, tudo bem, né? Abraça virtualmente ele, cara. Eu não participei. Eu sou fã dele muito antes de vocês. Que isso, tá maluco? Ah, meu irmão, É? tem mais anos, porra, pra caramba. Tá bom, então. Não vou disputar esse título, não. Vacilo. Muito bem. Vamos agora pra nossa pauta principal. Sem a conversa! Então vamos trazer agora de volta nossos amigos Fred e Leandro. Então assim, Fred, pra quem ainda não conhece você, conta aí um pouquinho de você. Quem é você na fila do pão da masculinidade tóxica? Povo na noite. Bom, meu nome é Frederico Matos, sou psicólogo clínico e sou pai da Nina, marido da Juliana e um ser humano tentando se libertar de certos padrões e preconceitos e tabus. Eita, isso aí já veio denso já. Né? E você, Leandrão? Conta pra gente aí quem é você, de onde você veio. Você que é nosso amigo já tão querido. De Minas. De Minas? Trouxe o pão de queijo? Pois é. Doce de leite? Então, eu sou o Leandro, né? Eu sou o mineiro, eu sou a parte mineira do Afropai e a parte mineira que representa Minas Gerais. Mentira, por nenhuma. Sou de Minas Gerais, gosto muito de pão de queijo, sou pai do Ben, né? Como eu disse na apresentação. E o tempo inteiro, né, desde o começo do Afropai, a gente está pretendendo fazer essa discussão também sobre masculinidade, então é um bom pontapé inicial para a gente poder pensar nessa masculinidade e, sobretudo,
da perspectiva do negro, né? Então, vai ser um papo muito legal. E, Fred, eu tô precisando de um negócio de consultoria psicológica. A minha terapeuta me deixou. Que isso? Ela morreu, é isso? Não, ela só me deixou mesmo, negócio de férias. Mas entendi, menos mal. Ela volta. Não sei, né? Achei que ela tinha partido, não estava mais entre nós. O mundo é muito dinâmico, pessoas morrem, outras nascem. Mas vamos lá. Eu fiquei muito com vontade de fazer uma conversa aqui sobre masculinidade tóxica, apesar da gente já ter falado até sobre masculinidades, né? E foi até o episódio que o Fred participou, que inclusive é um dos que as pessoas mais comentam como se fosse o episódio preferido delas. Então fique sabendo aí, Fred, que legal. A responsabilidade é grande, hein? Pois é, eu sempre fico meio tenso de suprir as expectativas. E assim, a ideia que eu tive, a vontade, né, que eu tive de começar a gravar um episódio sobre isso, veio justamente quando eu fui lá no Mamilos fazer uma participação, né, gravar lá o episódio de masculinidades e sentimentos do Mamilos, e falamos muito sobre masculinidade tóxica, e eu acho que ficou faltando a gente falar um pouco sobre isso aqui, né? A gente falou muito sobre o que era ser homem, o que a gente passou, o que a gente pensou, mas quais são os problemas que a gente traz quando a gente aprende os modelos de ser homem desde sempre e começa a reproduzir isso na vida, né? E eu lembro de uma coisa assim que me pontuou bastante, assim, foi quando a Juva Lauer, né, que é uma das mulheres que tocam o podcast Mamilos, ela veio antes, assim, na pré-conversa, ela veio falando assim, cara, eu quero que vocês conversem e eu quero que vocês entendam por que na verdade, assim, ela falou assim, não, eu quero que vocês falem por que vocês não conversam entre si, por que vocês não falam sobre sentimentos, por que vocês não se ajudam, sabe? Tipo, a gente tem nosso chat de WhatsApp, a gente vai falar e vocês não falam uns com os outros e tal. Numa tentativa, e é claro que é uma tentativa super genuína, né, de fazer com que a gente conseguisse começar a se abrir para os outros homens e tudo mais. E eu acho que uma das coisas mais ricas, eu acho, ali, que ela conseguiu entender depois daquela conversa toda, foi que não é tão simples assim, né? A gente enquanto homem, enquanto uma pessoa que foi socializada como homem na sociedade que a gente vive, a gente não aprendeu a viver assim. A gente, na verdade, aprendeu que esse não era o caminho que a gente devia seguir, porque senão a gente ia ser ridicularizado, a gente ia ser a bichinha ou a mulherzinha e tudo mais, então a gente tinha sempre que se fechar e ser forte e não falar sobre isso de jeito nenhum. Principalmente com outros homens, porque os outros homens iam zoar a gente até morrer. Né? Então, como é que agora a gente tem essa cobrança e como é que a gente agora tem que trabalhar para conseguir começar a se abrir e não ficar só com aquele chat lá de quinta série, né? Tipo, de zoeira e não sei o que lá, e a gente tá sempre, né, usando a brincadeira e a implicância um com o outro para se defender do que a gente tem mais de mais exposto ali, de vulnerável, né? Enfim, falei um monte. Não sei, talvez para começar essa conversa, tá legal você falar do podcast do Mamilos, porque eu tava conversando com o Guilherme, do Papo de Homem, que tava lá semana passada, eu tava conversando com ele, e a gente tava falando exatamente sobre essa questão do termo masculinidade tóxica, que é um termo, vamos dizer assim, didaticamente, que até parece interessante e tem sido utilizado muito, mas que corre-se o risco, isso eu e o Guilherme a gente tava tricotando, vamos dizer assim, lá, que... Não pode não, que isso é trademark nosso. Tem um Rzinho ali. Exato, estava usando os direitos autorais. E aí a gente chegou numa conclusão, e ele estava me comentando que quando você digita no Google a palavra masculinidade, o Google ele já tá tão condicionado em algum nível a associar masculinidade com tóxica, que existe um risco de você chegar a definir a masculinidade em si como intrinsecamente tóxica. Porque quando você vai fazer uma associação imediata dessas duas palavras, a gente vai normalizando isso. Porque assim, quando ela surgiu, vamos dizer assim, no mainstream, todo mundo começou a usar como uma maneira de explicar que o machismo também era problemático para os homens. Isso é uma ideia muito interessante e importante de ser debatida. A ideia da masculinidade tóxica parecia um negócio, legal, é pra gente separar que tem masculinidade e masculinidade tóxica. Só que a coisa começa a chegar num nível que a gente começa a quase que ver como coisas
similares. Se é masculinidade, é tóxica. E isso passa a ser também normalizado a ponto de... Já vi também, assim, alguns discursos que a masculinidade em si deveria ser anulada em todos os níveis porque ela é intrinsecamente tóxica. E isso passa a ser também um problema semântico e um problema de você conseguir visualizar. Bom, então a masculinidade em si, de modo geral, ela é tóxica, ponto. Então se a gente tirar a questão do gênero, de certas características ditas masculinas, elas mesmo assim continuam sendo tóxicas porque um dia elas já foram associadas à ideia de masculinidade. Então, por exemplo, a ideia do homem ser mais protetor. Então a capacidade de proteger um ser humano, proteger o outro ser humano, se isso está associado intrinsecamente à masculinidade e a masculinidade é tóxica, então seres humanos não deveriam proteger seres humanos em última instância? Então quando você vai pegando tudo o que pode ser associado à masculinidade tóxica, às vezes num último extremo pode-se correr o risco de você querer desconstruir tudo até o limite. E não é porque uma coisa se mostra tóxica que ela é intrinsecamente tóxica. Então talvez esse seja só um cuidado para a gente tomar de início de conversa, de não entender uma coisa como similar à outra. Ótimo, perfeito. Porque eu acho que, inclusive, isso é um gancho que explica muito um estudo que saiu há pouquíssimo tempo da Google, né? A Google fez o Brand Labs. Como é que é, Vitor? Você que é o homem da estatística aí, porra. Puxa isso aí. Então, dossiê Brand Lab. Isso. A nova masculinidade e os homens brasileiros. Isso. Então, esse negócio é um material bem bacana, o link tá no post também, que é basicamente um grande levantamento de dados sobre a masculinidade, principalmente masculinidade tóxica, feito pelo pessoal da Google mesmo, no Brasil. Então, e eles usaram muita referência do que é pesquisado no Google, né? E eu percebi exatamente o que você falou, porque, tipo, tá ficando muito em evidência a masculinidade tóxica, a ponto de você descrever masculinidade, já aparece masculinidade tóxica lá. Eu faria um adendo a isso que o Fred está fazendo, que é uma das minhas ingresias com muita coisa nessa época da auto-verdade, pós-verdade, como é que as pessoas gostam de chamar, que é a ausência do sentido que as pessoas atribuem às palavras. Né? As palavras têm significados, mas podem ter sentidos diferentes dependendo do contexto onde são aplicadas. E o Fred começou dizendo sobre isso muito bem. E o mesmo problema que ele tem, por exemplo, com a ideia de masculinidade, que toda masculinidade é tóxica, às vezes é o problema que eu tenho com palavras como, por exemplo, empatia, que caiu no gosto popular, tudo hoje em dia é empatia, onde às vezes no lugar deveria estar escrito respeito, ou amor, ou compaixão, ou coisas similares. Mas tudo se torna empatia porque todo mundo quer ser empático. Então é bom você dizer que você é empático. Na mesma medida que tudo que se refere à masculinidade é negativa. Só que aí chega uma outra discussão para mim, que é tipo assim, beleza, a gente precisa, realmente identificamos que tem um problema entre os homens. Os homens, por diversas vezes, eles se utilizam da própria característica dele para poder oprimir os demais, mas aí a gente chega assim, vamos desconstruir isso, e o meu problema nós vamos colocar o que no lugar? Nós vamos manter o quê? Porque a gente precisa de ter algum tipo de segurança para agir em sociedade. Porque se todos os comportamentos, como bem o Fred disse, se todos os comportamentos que são nitidamente masculinos são colocados como negativos ou como tóxicos, qual que é o tipo de comportamento masculino que eu posso ter para poder não ser tóxico, não ser negativo? Porque, quer queira, quer não, a sociedade é feita, né, de gêneros masculino e feminino. Então, o que eu coloco no lugar? Para mim é uma grande questão. Não adianta a gente desconstruir tudo e no final das contas a gente não saber quem que a gente é, para onde que corre, o que faz o tempo inteiro. Nessa reportagem do Google, tem um ponto interessante que se encaixa um pouco aqui, né? Nessa questão de masculinidade, eles citam alguns comportamentos que esse novo homem, digamos assim, né? Para não antecipar aqui a resposta, tem tido em relação a pesquisas na internet, como moda, beleza e tudo mais. Eu sei que não é exatamente isso que a gente está falando, mas só para exemplificar. E ele chama esse formato de masculinidade como nova masculinidade.
Aham. Talvez para diferenciar justamente da masculinidade sim, que tá sim. intrínseca, já a pessoa automaticamente leva pro lado negativo. Sim, é uma boa maneira de diferenciar, né? Porque eu lembro que eu falei bastante isso até no podcast do Mamilos, porque é justamente essa sensação de vazio e de não pertencimento que é o que acaba destruindo a gente quando a gente tá nesse processo de desconstrução. E eu não tô aqui, meu Deus, eu sou um coitadinho, porque agora eu vi a luz e não sei o quê. Não, mas sabe, é real, você começa a perceber tanta coisa errada e cagada que você já fez na sua vida, né? Reproduzindo tudo que você olhava e achava que era o correto ou que faziam com você, e aí em determinado momento você fala assim, não é por aí esse caminho, então o que é, né? O que eu posso fazer? E aí você já não pode mais fazer um monte de coisa, não que eu gostaria de estar fazendo todas essas coisas, né, machistas e tudo mais, claro que não, mas é uma relação muito análoga com o que a gente faz, com o que a gente ensina aos nossos filhos. Tipo, se você ficar dizendo tudo pra criança que ela, não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, o que ela pode fazer? A criança fica confusa também, todo mundo fica confuso. Então, esse lance da nova masculinidade é muito bom, porque apesar de eu não ser muito fã de termos, né, porque termos também acabam ficando popularizados e famosinhos e ficam vazios por consequência, eu acho que a gente tem que falar muito sobre o que são essas novas coisas que a gente pode fazer no lugar das coisas que a gente não deveria fazer mais. Não, aí é que tá o ponto, porque quando a gente fala de desconstrução, a gente esquece que, e talvez a gente se engane com o termo desconstrução, que parece que desconstrução é destruição. Então a gente pega tudo, então a gente pega uma casa ali que estava só acontecendo desgraça naquela casa e destrói, implode aquela casa, e a pergunta fica, bom, então o que a gente vai fazer no lugar? Como é que faz uma casa sem tijolo, sem teto, aí ver aquela casa que não tinha nada, não tinha teto, aquela música, né? Não, uma casa continua podendo ter tijolo, pode também ter madeira. O problema da masculinidade tal como ela foi construída até hoje é que ela só podia ser daquele jeito. Esse é o problema. Ela só podia ser daquele jeito, e só podia ser daquele jeito em relação a homens de um determinado jeito e a mulheres de um outro determinado jeito. Porque, por exemplo, pegando essa característica que eu comentei da proteção, eu me vejo como uma pessoa que tende a proteger, né? E isso é uma característica minha desde pequeno. Então eu tenho uma tendência a proteger homem, mulher, velho, adulto, criança, hater. Eu protejo até hater. Então o hater ele vem me atacar, eu protejo ele dele mesmo, né? Então eu não deixo ele me atacar. Um ser evoluído. Porque assim, eu tô protegendo ele dando um próprio impulso que daqui 10 anos, quando ele tiver um pouco mais de consciência, ele vai se arrepender. Então eu tô antecipando o arrependimento dele, ajudando ele, de algum modo, ele não ser aquele que ele tá... Tem tanta gente que não arrepende, Fred. Você é muito confiante no futuro. Os haters envelhecem, se cansam um pouco, ficam azedos, meio sozinhos, mas eles às vezes repensam, vamos dizer assim, às vezes. Mas o ponto é, eu protejo. O problema é só se eu protejo as mulheres e se protejo com a premissa de que elas são necessitadas intrinsecamente de ajudas e não têm autonomia nenhuma para fazer as coisas por elas mesmas. Então não é que agora necessariamente eu tô andando com a minha esposa na calçada, eu vou dar uma bica nela e empurrar ela pro lado direito da calçada, porque agora eu não posso andar do lado direito e ela tem que andar pro lado esquerdo. Então esse é um ponto. Então eu posso proteger ela e posso também proteger qualquer outra pessoa, não só ela. Então essa é uma desconstrução. E eu também posso me deixar ser protegido por ela. Porque quando eu só posso proteger a mulher e nunca posso ser protegido por uma mulher, essa é a toxicidade da masculinidade que a gente está colocando como tóxica. Então quando a minha mulher quer me proteger de uma, no meu caso concreto, de uma estupidez financeira, ela super tá me protegendo. Então ela fala assim, acho que não é o momento de gastar dinheiro com isso, Fred. Eu falo, você tem razão. Ela tá me protegendo de uma idiotice. Então, tudo bem. Agora, se eu tivesse
possuído por essa ideia de masculinidade, que eu tenho que ser o cara que protege, se ela tivesse me dando um conselho, ainda que não solicitado, eu ia ficar ofendidíssimo, ia desfazer, eu ia querer debater até destruir o argumento dela, porque imagina como que uma mulher pode estar protegendo o homem. É o homem que tem que proteger a mulher, é ele que tem que saber sobre dinheiro. Então, desconstrução não quer dizer destruição. Então, em última instância, a gente não precisa ficar apavorado de não saber mais o que fazer. A gente só precisa se dar o entendimento de que a gente pode fazer isso não só com as mulheres, ou determinadas coisas não só com homens, e que a gente também pode receber aquilo que a gente acha que a gente só pode dar. Então acho que é nesse sentido que é a desconstrução. Nossa, eu adicionaria uma outra coisa ainda. Você falou, né, da desconstrução inicialmente, aí não tem como eu me furtar a cor da minha pele, eu tenho que levantar essa discussão. A masculinidade do negro, ela é construída em cima exclusivamente da sua melanina. É uma masculinidade tosca. É uma masculinidade em que o homem negro ele existe exclusivamente para a formação do Brasil Império. No burro de carga. Ele foi feito para ser assim. Então há um esvaziamento muito grande da cultura e da inteligência do negro, do homem negro, para que ele seja assim, que ele se veja como realmente um serviçal. Então a sua utilidade enquanto homem, ela deixa de ser talvez essa questão da proteção e passa a ser a questão mais de que eu tenho que sempre dar as condições para minha família viver. Então, naturalmente, quando a gente esvazia toda essa cultura, toda essa inteligência, eu estou falando da grande parte dos negros, né? Não necessariamente seja a realidade de muitos, como a minha, por exemplo, não foi. Eu não fui colocado numa situação em que eu deveria necessariamente, a minha masculinidade ela não era tosca, eu tinha a possibilidade de me ascender culturalmente, intelectualmente, sim, eu tive isso na minha vida, mas eu sei que a grande maioria dos negros brasileiros enfrentam um tipo de masculinidade que ela é exatamente isso que eu estava falando, ela é tosca, ela não, nem mesmo esse tipo de condição é dada a ele, porque a ele é dada a condição exclusivamente de ser um burro de carga, de trabalhar efetivamente para o resto da sua vida. Então, a gente fica refém externamente da nossa aparição e a gente fica aprisionado nesse corpo melaninado, onde as pessoas vão trazer simplesmente os trabalhos, deixa que o preto faz, diz isso é trabalho de preto, isso é trabalho de negro, e são essas pequenas expressões que vão tornando essa masculinidade que você está dizendo, por exemplo, é assim, e que para nós negros talvez seja vista de uma forma diferente. Sim, ótimo complemento, cara. E assim, eu lembro, assim, uma das coisas que são bem marcantes pra mim é a questão da hipersexualização também do homem negro, né? Nossa senhora! Eu tinha que ser... Caralho, até eu chegar... Até esse corpo escultural... Mentira, porra nenhuma. Até eu chegar... Não, eu fui gordinho toda a minha... Até mais ou menos aos meus 13 anos, 14 anos, eu fui gordinho a minha vida inteira. E essa hipersexualização que foi imputada em mim não é aquela música da Alcione, você é um negão de tirar o chapéu, não posso dar mole senão você creu. Além da hipersexualização, ele tem que ser pegador, ele tem que ser comedor, ele tem que não vou falar, né, determinados termos que não vêm ao caso, mas ele tem que ser super viril, ele tem que demonstrar Sim. força, ele tem que demonstrar toda a sua testosterona tem que estar saindo pelos poros. Quando, na verdade, a maioria de nós negros, a gente queria, bem da verdade, era só ser reconhecido enquanto ser humano, né? E, Foda, e não né? somente como... mas essa é a verdade. Não somente como alguém com competência para poder trabalhar, um trabalho extenuante, ou simplesmente para se relacionar sexualmente com alguém e manter uma foda eterna com diversos movimentos e não sei o que, fazer o Kama Sutra africano inteiro, porque não é para isso. Não é isso. Então a gente sofre constantemente. Eu sofri isso muito durante toda a minha construção. Até que eu falei assim, quer saber? Manda esse povo tudo pra merda. Eu não sou obrigado a pegar 5 meninas numa noite, não. Não é porque eu sou negão que todo mundo vai querer dar pra mim. As coisas não vão ser assim.
E foi quando realmente eu comecei a mudar. Mas ainda assim eu sofro com isso. Tanto que é fruto do meu esforço, né? Que todo mundo sabe que é o meu esforço pela aparência física. Se tornou tão traumático para mim essa questão da hipersexualização e do corpo bonito, esbelto, forte, que até hoje eu, de certa forma, eu ainda tenho algumas questões, né, Fred, que todo psicólogo trabalha com a gente, esses traumas que a gente tem. Ó, não fica tentando cavar conceito de graça aqui não, pô. Isso aí quem faz sou eu. O melhor podcast do mundo! Mas olha, deve ter 1 ano, 2 anos que eu comecei a me dar conta dessas coisas e que eu acho que muita gente, principalmente, né, homens brancos, não se dão conta disso. E eu vou puxar um tema que é um tema, com perdão do trocadilho, é um tema longo, mas eu acho que é muito importante dentro desse tema de masculinidade, que é o seguinte, uma das coisas também que o pessoal sempre associa ao homem é com relação ao tamanho do seu dote, digamos assim, né? Né? O tamanho do seu pênis. E para um cara desavisado que não chegou ainda a pensar muito bem sobre as coisas, refletir e tal, ele nunca vai conseguir fazer, ou quer dizer, vai ter uma certa dificuldade de fazer essa relação entre, tipo, não, mas isso aqui é um elogio, né? Tipo, não, falar que o cara tem um pinto grande é um elogio, pô, não tem nada a ver isso aqui e tal. Enquanto que, na verdade, não, você só tá reforçando um negócio, uma cultura que é também altamente tóxica. E eu tô falando do tema longo porque justamente é isso, a gente nasceu e cresceu e viveu falocêntrico, cara. Sempre falando de pinto, sempre associando o fato de ser homem ao tamanho do pinto e assim, isso me remete já a um monte de coisas, de vivências escrotas que eu tinha na minha adolescência, por exemplo, tipo, essa coisa de ir pra vestiário na hora da educação física e que você, sabe, tipo, era um terror, sabe? Você vai e se você entra se você entra de sunga ou de cueca e toma banho de cueca no chuveiro, que é aquele chuveirão aberto, as pessoas vão te zoar porque você tá se escondendo. Se você tira e você tem um pinto pequeno, as pessoas vão te zoar porque você tem um pinto pequeno. Se você não fez a fimose, as pessoas vão te zoar porque você não fez a fimose. O seu apelido passa a ser fimose, passa a ser um negócio que é do seu pinto, entendeu? E se você, aí de você olhar pra alguém, sem querer. Mesmo que fosse sem querer, ou querendo, não interessa. Mas aí de você olhar pro pinto de alguém, aí, meu irmão, aí a sua vida acabou. Dentro daquele universo. Todo mundo manja rola, né? Vamos tóxico. ser honestos, Dentro de um vestiário, assim, todo um bando de homem nu, você não vai ficar olhando, olha lá, ó. É maior que o meu, é menor que o meu. Você fica fazendo isso o tempo inteiro, olha lá, cabeçudo. Olha lá, mas fininho. Altos levantamentos. Mas, cara, assim, hoje a gente dá risada, mas era um terror, cara. Eu lembro disso vividamente no meu 2º grau, que eu não sei mais como é que se converte em coisa de escola hoje em dia, mas na minha época, ensino era 2º médio. grau, ensino médio, isso. E, cara, assim, não dá, cara. A gente vive a nossa vida inteira ao redor de pintos, sabe? Procurando pintos. Eu mesmo, a galera me zoou aqui que eu desenhava pintos na parede do Berto. Cara, tipo, hoje eu vejo isso como uma parada escrota demais, horrível. Por que eu vou desenhar uma rola na parede, cara? E é exatamente isso. A gente vive essa coisa, fica, né, saindo pelos nossos poros, cara. E é totalmente escroto. E uma coisa que vem como decorrência disso é que toda a sexualidade masculina, quando efetivamente ela vai acontecer, ela fica completamente empobrecida pela ideia de que o pinto é a única coisa exclusivamente sexual que o homem tem. Então a gente perde todas as dimensões do nosso corpo, a gente não explora todas as possibilidades de cada parte, de cada dobra. A mulher, nesse sentido, ela é educada e se permite explorar quase que tudo. Então, do calcanhar ao fio de cabelo, tudo em alguma medida também é um ponto de estimulação sexual. E o homem não. O homem, ele fica efetivamente restrito ao pinto, e isso recai contra ele próprio, no que se refere, por exemplo, à impotência, que nada mais é do que o falocentrismo, a última potência, ou a última impotência, vamos dizer assim, né? Porque é o homem achando que se o pinto não entrar no show, não tem diversão. E ele tá tão pressionado, ele tá tão tenso, ele tá tão incomodado, e o que é maluco, né?
E é uma traição da natureza que eu acho muito inteligente. Todos os outros músculos e órgãos do corpo, eles são músculos voluntários onde você faz força para poder mover eles. E o pinto é o único músculo rebelde. Não adianta você fazer força, porque ele não vai subir porque você está fazendo força. Ele vai subir se você estiver relaxado. Então é um paradoxo. A força do pinto vem do estado de você estar relaxado. Tanto é que o Viagra surgiu dessa questão, né? Então, os caras estavam fazendo o teste de um remédio que era vasodilatador pro coração, para questões do coração, e de repente o pinto lá do cara fica duro e você fala, porra, então quando o corpo relaxa, quando você não tá sob estresse, sob o impacto de força e de pressão, é que o pinto fica duro. Ou seja, quando você se solta, você consegue ter a participação do pinto. E se você pressiona ele te abandona. Então é uma baita ironia, vamos dizer assim, da natureza ter criado essa situação. Ou seja, a gente se concentra tanto numa coisa que, ao ser super concentrada, é que ela foge do nosso controle. Olha só. É verdade. É muito complicado isso. E ainda assim, quando se chega, né, nessa idade mais avançada, para dizer assim, o imaginário de alguns homens que não são bem resolvidos, eles acreditam piamente que uma mulher que está ao lado dele depois de 40 anos, convivendo com todos os seus problemas, ela vai lhe deixar porque o teu pinto não sobe, porque você não dá conta mais do recado. E é uma besteira impensada, sem tamanho. Mas, acrescida a isso, eu acho que dá pra gente poder falar também dessa questão, pelo menos minha, né, durante toda a minha vivência enquanto adolescente, que sempre foi essa questão de... Sempre olharam pra mim como se eu fosse um deus grego do sexo. Simplesmente porque eu sou alto. E tudo bem, eu não sou tão alto assim, né? Eu tenho 1,80, mas eu sempre fiz atividade física. E a cobrança feita em cima de mim por uma parceira antiga minha... Christian vai ouvir esse programa depois? Ai, meu Deus. Por uma parceira antiga minha... em relação a isso, era muito visível. Mas como assim você... como assim você não quer? Como assim você não quer fazer sexo? Você é negão. Então, necessariamente eu deveria atender aos prazeres sexuais, porque a lógica racista é tão presente na relação entre homem e mulher, e sobretudo, desculpa a galera aí, mas sobretudo na relação interracial, quando acontece a palmitagem, né, no caso da maioria dos homens, que o imaginário da mulher branca é exatamente esse, de que o pinto do cara preto ele vai ser sempre melhor, vai ser maior, e que o fato dela estar com ele vai ser consequentemente ele vai querer fazer sexo, enquanto, igual o Fred está falando, o sexo não tem nada a ver com o enrijecimento do músculo, tem a ver com o relaxamento, tem a ver com todas as suas... você se deixar mesmo levar, né, no meio de toda essa brincadeira que é o sexo, essa coisa, bem de verdade, é bem nojento, né, se a gente for parar para poder pensar. São dois corpos pelados, amassando um ao outro. Não precisava descrever, né, Leandro? É uma coisa nojenta, esse negócio chamado beijo. Beijo também, boca, saliva de um do outro mexendo, coisa completamente nojenta, mas que, pelo fato de ser algo que coloca o homem num patamar de comedor, de dominador, de eu sempre tô aí para poder fazer sexo, todos eles têm algum tipo de história. Eu conheço muitos amigos meus, muitos colegas meus que não faziam a mínima ideia do que era sexo, mas pelo fato do sexo ser algo tão presente, tão marcante na sexualidade, contavam histórias sobre sexo, o que tinha feito, o que tinha acontecido, e que é um grande absurdo. E eu, pelo menos, sempre tive muito medo de falar dessas coisas, porque eu tinha muito receio desse negócio de perder a virgindade, porque isso é uma coisa muito complicada. A gente pensando hoje em dia, a questão da virgindade para mim é uma questão muito complicada, porque você está
se permitindo ter uma intimidade com uma outra pessoa que pode ser das mais frustrantes possíveis. Você não teve nenhum tipo de... Enquanto a gente é adolescente e está naquele furor de hormônios, a gente não tem essa conexão. Mas a gente é forçado a ir, por exemplo, a perder uma virgindade ou ficar com uma menina e com uma menina a noite adentro por conta de toda essa necessidade que nos foi colocada de que nós precisamos fazer isso. E sobretudo no negro. Sobretudo no negro. Eu fui colocado o tempo inteiro na minha vida essa questão. Diversas vezes cantaram pra mim: você é um negão, tirar o chapéu, não posso dar mole, senão você crê. Eu falava: caralho, eu só tô querendo assistir meu Dragon Ball, cara. Só isso. Eu tô querendo assistir meu anime, jogar meus Pokémon. Mas olha, tem um negócio que é importante também a gente falar, pra não ficar parecendo que a gente só tá chorando nas pitangas, tipo, ai meu Deus, tadinho de nós, homens. Que, não, né, não tem não. Tadinho. É porque assim, a gente acha que pode combinar aqui que somos alguns pontos fora da curva, sim, porque a gente talvez já manifestasse alguns comportamentos que não seguiam exatamente o mesmo padrão que era o imposto de homem masculino, não, machão e tudo mais. Porque o que a gente mais vê, na verdade, por aí, fora da bolha e tal, tipo, nesse caso, por exemplo, da primeira vez, né, de perder a virgindade, os meninos, tipo, achando que o sexo é aquela parada que a gente assiste nos vídeos pornô da vida. E que você tem que ser destruidor, e que você tem que machucar a mulher, e que, tipo, ela tem que, né, ser submissa a você. Então, tipo, a gente acaba tornando uma relação que deveria ser uma primeira relação, né, tipo, de legal ali. Eu sei que não vai ser bom, não vai ser a melhor trans da sua vida a primeira vez que você fizer, nunca é. Mas, cara, que você não seja um animal escroto com a outra menina que tá perdendo a virgindade também. Então a gente sabe que a gente aqui, a gente pensava diferente já naquela época e tal, talvez isso tenha trazido a gente aonde a gente está hoje, mas é fato que a masculinidade e a toxicidade, né, do que se propõe enquanto ser homem na sociedade que a gente vive hoje, ela traz uma escrotidão muito grande nessas horas, sabe? Do cara que, não, o cara sabe que ele tem que ser insensível, porque é isso aí mesmo, o cara tem que machucar, porque ele aprendeu, ele viu aquele negócio, e o pai falou que é isso mesmo, que tem que furar, e todo mundo fala, não, você tem que furar, e não sei o quê. E a gente se sentia... na cama, pra você ver que merda que... Pois é, cara. Assim, mas a gente já achava isso estranho porque a gente talvez tivesse um outro entendimento já naquela época. Eu, por exemplo, nunca achei isso. Mas eu sei que existem inúmeros homens aí que acham que isso é o, sei lá, tipo, é a comprovação de que o cara é um bom metedor, sabe? E eu fiquei pensando assim durante muito tempo nessa questão do por que a sexualidade para o homem é uma dimensão tão superestimada. E aí eu me dei conta também que tem a ver com um certo ciclo meio maluco que a gente experimenta, que é o seguinte: se a gente tem que ser prático, provedor em algum nível, que a gente tem que ser racional, esconder os nossos sentimentos, deixar toda a nossa afetividade debaixo do tapete. O único momento em que eu vou me permitir expressar algum nível de contato humano e algo longínquamente parecido com afeto vai ser na questão sexual. E isso às vezes é uma queixa de muitas mulheres, assim, puxa, mas meu parceiro, meu marido, meu namorado parece que não consegue me beijar sem necessariamente querer transar. Porque parece que essa afetividade do homem necessariamente é um condicionamento de fazer o gol. Ele não sabe ficar tocando a bola, brincando, jogando para lá, para cá, sem necessariamente ter um final extasiante. Mas eu tenho a sensação de que subconscientemente é como se o homem naquele momento fosse o único momento em que ele experimentasse algum tipo de liberação da tensão em absoluto. Porque como a gente não tem essas pequenas descargas de tensão, como para as mulheres isso é mais permitido ter, tá tensa, conversa, tá triste, chora, tá com medo, pede ajuda, tá sentindo uma necessidade de afeto, abraça. Como isso tudo de alguma maneira é vetado subliminarmente para a masculinidade, a única hora em que ele pode efetivamente soltar, descarregar a tensão
é quando ele está na cama. Então parece que é uma leitura aí que pode soar muito frescurenta para muito homem ouvindo. Não, o que eu quero é meter na cama. Não, você quer em última instância, você não sabe o que quer, mas em última instância o que você quer é entrar em contato com um relaxamento e com uma dimensão sua despretensiosa, que brinca, que relaxa, que não necessariamente está no comando, porque em última instância o orgasmo é um desarmamento. Alguém que estiver ejaculando jamais seria capaz de matar alguém nessa hora. Bom, a controvérsia pode ser alguém que consiga matar alguém gozando, mas assim, aí são doenças, vamos dizer assim, da sexualidade. Mas assim, em última instância, a ejaculação, o orgasmo mesmo, ele tem a ver com relaxamento. É quando sua perna fica bamba e você simplesmente quer se soltar. Então naquela hora você está efetivamente desarmado. Em última instância, é isso que o homem procura sem saber na dimensão da sexualidade. O afeto que ele nega a si mesmo a maior parte do tempo. Né? Cara... Puta que pariu, né? Sempre tem... Clarinha, pelo amor de Deus, bota os sound effects aí. Cabeça explodindo. Minha cabeça está derretida nesse exato momento, cara. Explica muita coisa isso. Muita coisa. Não, cara, não sei nem dizer. Meu Deus do céu. Não sei nem dizer. Só sei sentir. Cara, mas caraca, meu irmão, faz muito sentido isso. Porque é exatamente isso, cara. É exatamente isso. É como se... É o único momento que a gente fosse permitido pra... Simplesmente fragilizar. Fragilizar e pra ter afeto, né? Sem se sentir culpado ou julgado, ou sem se sentir deslocado. Caraca, nessa bicho. hora que você pode até soltar uns grunhidos desconexos que tá tudo bem, beleza, o cara tá gozando, então deixa ele ser maluco um pouco, né? Porque de resto, o que é permitido pra gente sentir é raiva, orgulho, competitividade, euforia, né, alegria desmedida. De resto, não tem muita possibilidade. E por isso também o homem tem muito medo de intimidade, que é outra questão tóxica da masculinidade. Porque no reino da intimidade, tudo que ele está acostumado a se descondicionar não pode ser manifesto. Então, como assim que ele vai conversar do que ele sente, do que ele pensa de verdade? Então, por exemplo, uma das grandes coisas que eu questiono, assim, é aquele mito que tem um videozinho que espalhou na internet em uma determinada época do homem com a mente da caixa vazia. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Ai, pelo amor de Jesus. Quem era aquele vídeo horrível? O homem da caixa e a mulher dos fios desencapados. A pior teoria. Que o neurocientista, mas assim, ela adere fácil por quê? Porque todo mundo compra e dá uma explicação por isso que ele fica olhando pro nada, então ele não tá pensando nada, e eu aqui, mulher, cheia de pensamentos, fazendo conexões, e aí quando ele tá olhando lá, ele tá com o controle remoto na mão, olhando pra TV, ele não tá olhando, não tá pensando em nada, e por isso que quando eu pergunto pra ele, o que você tá pensando? Ele fala, nada. Então daqui pra frente eu tenho que acreditar que ele tá falando a verdade, porque ele não tá pensando em nada. E aí todo mundo fala assim, puta, bela explicação, o homem tem a caixa da mente, a caixa do nada, que ele pode ficar lá no nada. Muita crítica social, né? E aí eu falo, né, assim, nossa, se o cara consegue ficar esse tempo todo pensando em nada, ele atingiu a iluminação, né? Porque ele consegue ter um vazio interior, um espaço pro nada. De jeito nenhum. Essa hora que supostamente o cara tá pensando em nada, ele tá deixando a mente dele vagar e devagar e relaxar e se recompor a partir de um monte de pressões e de tensões que ele foi posto e se impôs durante o dia, e ele simplesmente não quer compartilhar esse monte de confusão, de coisas contraditórias que ele provavelmente tá se debatendo e não entendendo e sem muita consciência do que tá entendendo, do que tá passando, e muito menos de possibilidade de explicar. Então, para ele não ter que se dar o trabalho de fazer tudo isso, ele fala nada. E aí tem alguém lá que se diz um neurocientista dizendo, sim, é nada. Aceitem isso.
o que é uma grande bobagem, né? Lógico que ele tá lidando com um monte de emoções confusas e não muito claras, mas tá muito longe de ser nada. Concordo. A primeira vez que quando a Cris me mostrou esse vídeo, há uns 5 anos atrás, né, mais ou menos, isso surgiu, não foi, Fred? Putz, eu talvez peguei antes isso, mas sim, ele tem ondas de viralização, esse vídeo. Pois é, ela virou pra mim e falou assim, eu falei pra ela assim, na boa, isso não me representa não, eu sou uma das pessoas mais desequilibradas na face da Terra. Eu falo o tempo inteiro sobre assuntos diversos, sobre coisas absurdas. Meus áudios no WhatsApp parece que eu tô brigando com a pessoa, quando na verdade eu estou simplesmente num momento de euforia, talvez falando, gesticulando, como se eu estivesse assim, na frente dela, demonstrando toda a minha emoção. Não, isso não me representa, Cris. Ela falou assim, Leandro, você é um homem diferente. Eu falei, não, eu não sou um homem diferente. A bem verdade, todos os homens pensam muito o tempo inteiro, só que poucos têm competência e querem realmente assumir a responsabilidade que é você simplesmente devagar e pensar sobre assuntos relacionados ao sexo dos anjos. Devagar e compartilhar o que está divagando, e que às vezes pode ser uma coisa lá não muito politicamente correta. Então, assim, para poder, se é para falar e arranjar confusão, o cara simplesmente vai ficar quieto e falar nada. E aí tudo bem, ele é o Homer Simpson que fica pensando em donuts o tempo todo. E não é verdade. Isso passa muito isso passa muito por uma questão que eu vejo hoje, que existe muito, até em grupos assim, da galera que né, tem já lá o rótulo do desconstruído e tal, o homem desconstruído, não sei o quê, que é justamente essa questão do medo, né? A gente ainda está nesse processo, ainda está vivendo, ainda está começando a aprender a entender o que a gente está sentindo, o que passa pela gente, porque muitas vezes o cara fala que não é nada, e ok, tem caras que podem ter medo de, assim, podem saber, não quero compartilhar isso com ninguém, mas alguns caras, eles acham realmente que não estão pensando em nada, sim, porque eles nunca sequer tiveram consciência de que eles teriam algum nível de leitura de sentimentos deles próprios. Eu, por exemplo, há 5 anos... de 5 anos pra cá, comecei a descobrir que eu era capaz de sentir uma porrada de outras coisas que eu nunca achei que era possível sentir. Isso com muita terapia também. Então, assim, o cara às vezes não tem nem repertório pra isso, sabe? E aí, mas aí, enfim, se tem esse cara que ele tem medo, eu acho que esse medo ele começa a rolar também com os próprios caras desconstruídos. Que tipo, o cara, não vou nem comentar isso aqui porque eu sei que vai dar treta, então vou ficar aqui na minha. Sabe? Isso é um comportamento muito típico, sabe? E eu vejo isso todo dia, praticamente. O cara, deixa eu falar recentemente, lá. Né, nossa, Thiago? Começou as mulheres falando aí, não vou deixar as mulheres falar, porque, cara, não vou me estressar, sabe? Então, esse é um comportamento que a gente precisava começar a mudar também, né? De se expor. Mas é aquilo também, o homem, ele nunca foi colocado num papel que ele poderia se vulnerabilizar e poderia, né, assumir e falar besteiras. Porque assim, por outro lado, até o cara, quando fala uma merda escrachada, como a gente tem casos, né, assim, bem recentes no Twitter, de galera youtuber que tá falando muita merda racista, tá falando coisa errada racista, e o cara não assume e fala que, tipo, não, isso aí eu falei, é isso aí mesmo. E o cara não assume nem a vulnerabilidade de falar assim, caramba, agora fudeu pra mim. Assumir a vulnerabilidade é problemático, né, Thiago? Sobretudo... Para os homens, é extremamente complicado. Exato. Como é que você vai simplesmente assumir que você falhou? Você falhou por quê? Porque você falhou, simplesmente falhou, abaixa a cabeça e diz que tudo bem, eu errei. É sempre melhor você reconhecer as suas falhas do que você tentar mexer na merda. Depois que mexe na merda, sempre vai sair mais merda e vai sempre feder mais. E daí também uma coisa que a gente também vai podendo contribuir no sentido de desconstrução, que é a ideia assim, o poder ele é sempre problemático. Quem entende que a masculinidade é intrinsecamente tóxica vai falar assim, sim, o poder é sempre problemático. Se você tem poder, isso é problemático. Só que não. O poder que é problemático é o que ele invisibiliza, o que ele neutraliza, o que ele destrói, o poder que objetifica, é um poder que seja utilitarista, meio predatório, que ele separa as pessoas entre, sei lá, a vagabunda e a para casar. Esse poder, esse é um poder tóxico. Mas o poder que empodera
ele é um poder que pode ser incluído. O poder, por exemplo, de você ajudar, de você apoiar, o poder de você ouvir, o poder inclusive de falar assim, olha, eu errei, desculpa. O poder que a humildade tem, vamos dizer assim, o poder da retratação, o poder de você contar uma história difícil e ajudar as outras pessoas a se identificarem, se sentirem menos sozinhas, esse poder, ele é importante. Então o poder não deveria ser uma coisa temida e problemática intrinsecamente, porque ele já foi utilizado de maneira, e vem sendo utilizado de uma maneira problemática no patriarcado, em relação ao machismo. Então veja como a gente não pode destruir todas as ideias que podem estar implícitas ou associadas a uma masculinidade tóxica. O poder não é um problema em si, né? Não, nunca foi. Eu diria também, para além, que eu não gosto de usar essa frase que o poder é sedutor, não, porque eu acho que existem outras coisas que são mais sedutoras do que o poder. Mas eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando da questão também das crianças mais pobres, e geralmente que moram nas favelas, e o neguinho favelado, para usar essa expressão mesmo, porque é o neguinho favelado, é o neguinho da classe mais baixa. Quando ele o homem, especificamente, quando ele ascende ao poder, quando ele tem algum tipo de oportunidade, que seja se tornar um traficante, ou que seja você conseguir se ascender socialmente, isso naturalmente o afasta, e afasta de si todos esses sentimentos que ele tem. Então, para que ele possa ser respeitado e para que ele possa peitar e dizer quem ele é e botar banca, ele necessariamente precisa ser mais agressivo, necessariamente ele precisa ser mais hostil, mais belicoso, ele tem que mostrar quem manda, e o poder, então, ele é satisfeito, essa definição de poder, né, que você está usando aí, ela só é satisfeita na medida em que ele consegue exercer um poder de controle. Tudo que ele controla é aquilo que ele tem poder. E isso, para as crianças que têm menos oportunidade na vida, no momento em que elas identificam isso, a sua masculinidade ela fica tão recheada de todos essas toxicidades que ele acaba ficando muito caricato. É aquele homem bruto, agressivo, que ele resolve tudo na base da porrada, que ninguém pode desrespeitá-lo. Mas isso só acontece, eu acredito que isso só acontece porque é o ideal que esses meninos têm. É o ideal que essa população menos abastada e sua maioria negra no Brasil tem como modelo de masculinidade ou como modelo de execução de poder, né? De utilização de poder. São menos oportunidades que eles têm. Então, consequentemente, a masculinidade dessas pessoas pretas e pobres, ela é muito mais danosa à sociedade, e a gente vê hoje em dia a grande maioria dos traficantes e dos marginais de maneira geral são negros, exatamente por isso, porque é o momento onde eles identificam o poder. É o momento onde eles veem, eu posso fazer a mudança, eu vou fazer a mudança roubando, vou fazer a mudança fazendo um latrocínio aqui, vou fazer um homicídio ali, vou cometer esse aqui assim assado, porque assim eu consigo exercer o poder, assim eu consigo mostrar que eu estou na sociedade. E para o negro isso constantemente é uma necessidade, a gente mostrar que a gente está na sociedade, né? E sobretudo para o homem negro. A gente não precisa falar da questão da solidão da mulher negra, do problema da mulher negra, porque a gente não tem lugar de fala nisso, é até injusto a gente tentar dizer alguma coisa a respeito disso, nós homens aqui, mas é algo muito presente, né? E quando você se ascende socialmente, como é o meu caso, eu brinco sempre que eu sou uma pessoa extremamente sarcástica e cínica, porque ou eu sou sarcástico e cínico, ou então eu não conseguiria me ascender socialmente, eu não conseguiria ter esse poder. É um problema na minha masculinidade? Talvez seja. Talvez seja o excesso de cinismo e o excesso de sarcasmo. Mas é uma forma que eu tenho de conseguir me blindar e de ter poder no lugar onde eu estou. Não, mas olha que coisa maluca, né? Você estava falando, eu me lembrei do livro, aí você me corrija se eu estiver errado, se eu tiver alguma bobagem, aquele livro Dono do Morro, que fala da história do NEM, né, na Rocinha. Uhum. Uma coisa que eu achei curiosa, além do livro, é que
curiosamente, o líder, vamos dizer assim, de uma quadrilha, né, de um esquema, de toda uma, vamos dizer, da bandidagem, vamos dizer assim, ele tem poder porque, de alguma maneira, ele não se comporta como um cachorro louco que sai mordendo quem tiver no meio do caminho. Uhum. Ele tem poder porque, de alguma maneira, ele tem uma ascendência intelectual e que ele é capaz de controlar a violência dele para decidir, dentro daquela sabedoria da bandidagem, quem vive e quem morre e por quê. E por conta disso, as pessoas vão seguindo ele, porque ele é como se fosse um líder, ele é uma inspiração. Político. Exato, de alguma maneira. Então, é uma coisa meio maluca de como pode existir uma sabedoria mesmo no meio de uma coisa violenta. Então, em última instância, o poder que o homem busca, sem ele saber qual é o poder que ele busca, de novo, né, o homem buscando coisas sem saber o que é o que ele busca, é uma dimensão de sabedoria e de equilíbrio e autonomia sobre si mesmo. Só que, de modo geral, ele costuma buscar isso nos meios tradicionais, que é achando que é o poder, é o status do cargo, é a grana, o que ele pode comprar, como ele pode impressionar, e por isso que, de modo geral, a criminalidade está muito mais associada aos homens. Porque se o que constitui ele como homem é o status, o poder econômico dele, então se ele não tem, ele vai fazer ter, mesmo que seja na marra. E aí, se ele não tem ascendência, ele vai roubar, se ele se sente desonrado, ele vai matar, e por isso que, de modo geral, a criminalidade, e essa é uma das características se coloca como masculinidade tóxica, é como essa necessidade obsessiva pelo poder, pelo próprio poder, acaba fazendo o homem morrer mais do que as mulheres nesse sentido específico, né? Ou seja, o homem se mata e mata outros homens. Então, suicídio, homicídio é homem entre homem por conta de estigmas e prisões masculinas. Agora, a gente estava falando muito sobre essa questão de poder agora, e eu não posso deixar de pensar que parte dessa desconstrução que a gente está falando aqui agora também passa para a gente abrir mão também desse poder, sabe? Dessa busca pelo poder. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode falar em termos de tipo, olha o que você pode fazer. Porque isso me lembra muito, por exemplo, uma entrevista que... Fazendo a pesquisa para esse podcast, eu encontrei uma entrevista do Terry Crews, que é um cara que eu já amava desde sempre. Nossa. Eu amo o Terry Crews desde a época do Eurotraining, que eu acho uma das paradas mais fodas que eu já vi na minha vida. Lá do... Como é que era o nome do seriado? Era... Eu e Mesmo as Crianças, não era? Isso. Do Eu e Mesmo as Crianças. Eu, a Patroa e as Crianças. Isso. E, enfim, ele sempre foi um cara que fez muita comédia, né, e tal. Ele é um homem negro gigante de forte. Então, tipo, todos aqueles estereótipos do mundo que são atribuídos a um homem negro, provavelmente ele sofre aquilo na pele, literalmente. Ele compila tudo aquilo. Exatamente. E aí, cara, que a coisa de um ano pra cá, que eu comecei a me dar conta que ele estava se tornando um cara ativista por essa nova masculinidade, fazendo vídeos e falando sobre pornografia, sobre o vício dele em pornografia, que é um dos vídeos mais fantásticos que eu já vi, assim, ele se vulnerabilizando e falando do problema dele, de como que isso destruiu a vida dele, a família dele, e hoje em dia ele faz um trabalho muito de ativismo também nessa questão denunciando a masculinidade tóxica que a gente que a gente vive. E assim, você já vê os impactos que ele sofre, né? Tipo, ele já tem aquele filme dos Mercenários, ele já não é mais chamado porque ele fez uma denúncia de assédio que fizeram contra ele, né? Porque era uma denúncia de assédio de um cara grande aí, de Hollywood. Então, sabe, ele tá já, tipo, abrindo mão desse poder para poder fazer um trabalho mesmo que seja mais benéfico para todo mundo, né? E nessa entrevista tem uma parte que as pessoas perguntam para ele quais são os próximos passos dentro desse movimento ativista dele. E ele fala uma parada que eu acho muito incrível, vou até ler para vocês aqui. Ele fala assim: os homens estão com medo, muito, muito medo. Acho que temos que admitir, precisamos que os homens admitam. Eles têm que dizer, sabe o quê? Estamos errados, fizemos cagada. Digo para as pessoas que vai ser complicado, não vai ser uma transição suave. Eu acho que isso é uma das coisas que mais caracteriza esse processo nosso de desconstrução. É quando a gente começa a
a identificar na gente e conseguir verbalizar isso, tipo, falar assim, cara, eu já fiz muita merda vivendo essa masculinidade que a gente vivia porque a gente achava que era o certo. Como é que a gente agora sai dessa e faz certo? E é uma coisa que a gente talvez resista a fazer algum tipo de mudança é porque parece, de modo geral, para o homem, que quando ele admite que ele fez alguma coisa errado, ele parece que também vai para outro extremo de ficar cheio de autopiedade, cheio de culpa, e adota um comportamento meio autodestrutivo, meio não, então agora eu não vou falar nada. A gente fica muito Nossa, a gente fica muito dramático quando a gente tá errado. A gente vira, tipo, eu sou um merda, eu não sirvo pra nada. Exato. Porque é um extremo, da onde né? veio o meme, que é da onde vem o meme male tears, né? Tipo, lágrimas de macho. Tipo, é exatamente esse processo. Você vai de lá pro fundo do poço. Porque, na verdade, você nunca se valorizou. Mesmo quando você tava lá em cima no poder, você nunca se amou. A gente não se ama, né, Você nunca pôde estar no fundo do poço. E isso acontece, e isso é só mais uma versão de um aspecto tóxico da masculinidade, que é essa identidade meio monotônica que a gente tem. Então parece que a gente só pode ser uma determinada coisa, com um determinado padrão de roupa, um certo jeito de falar e de gesticular. Então, se a gente não pode ser isso, aí a gente fala, então a gente não pode ser nada, não tem nada, então, mas pra mim... O mundo tá muito chato. O mundo tá muito chato, então vocês querem que eu faça o quê? Que eu fique em casa? Parece que só existe ou o macho troglodita que grita, ou o cara autopiedoso que fica se rastejando. E não, você pode admitir erro, você pode admitir vulnerabilidade sem necessariamente ficar se martirizando com culpa, com autocrítica, de um outro jeito. Você pode fazer isso de uma maneira também suave, às vezes difícil, às vezes mais tensa, mas você também pode aprender a rir de si mesmo. Né? Você não precisa ficar também com uma seriedade excessiva consigo mesmo e começar apagado, desconstruidão, que só fala sério, porque não, agora é desse jeito que tem que ser. Porque acaba sendo só uma versão repaginada da mesma coisa. Então é monotônico de novo, é monotemático, você fica batendo só numa mesma tecla do coitadinho arrependido. Nossa, é perfeito. E você vê isso muito também acontecendo hoje em dia, e é bem sintomático, né? Porque assim, virou-se moda dentro dessas nossas bolhas de que a gente tem que falar desse discurso desconstruído e tal, e que a gente tem que ser, né, o macho desconstruído, mas isso é tipo do Facebook pra fora. E aí você continua vendo muitos homens, mesmo que já tenham começado um processo, como eles estejam falando, mas que continuam reproduzindo violência, por exemplo, em casa, com suas parceiras, mesmo que não seja violência física, mas tipo violência psicológica e qualquer outro tipo de abuso. Até você usando esses métodos de manipulação de eu sou um merda, não sei o que, não sirvo pra nada. E aí você atrai a sua parceira ou o seu parceiro, né, para esse buraco negro aí que você está criando, porque a pessoa acha que você realmente vai morrer dali para frente. Não, eu ia falar mais ou menos isso que você começou a falar, mas eu acho também importante dizer que eu não sei como é que vocês pensam, mas eu acho que todos nós somos machistas. Claro. E todos nós emulamos essa masculinidade tóxica o tempo inteiro. E o nosso esforço o tempo inteiro é para tentar, de alguma forma, né, se distanciar. Então, aquele homem que se diz muito desconstruído, sinto muito, você está vendendo coisa errada. Não é isso. Não é isso que o mundo precisa. Não é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas mais sinceras, né, que dizem, calma, eu também estou com esse problema, estou contigo, você não está sozinho e não precisa desmaiar por conta dessa descoberta maravilhosa de que você é machista e tem atitudes que são negativas. Calma, por isso que é importante primeiro essa conversa que os homens podem ter uns com os outros, né, para identificar problemas em comum. Por isso que é necessário se abrir. E segundo, eu não sei como vocês pensam, mas eu penso assim, a crise ela me ajuda muito em relação a isso. Então, as nossas parceiras, eu acho que menos até do que as nossas mães, né, porque as nossas mães nos veem como coisas maravilhosas, lindas.
mas as nossas parceiras, elas conseguem descobrir determinados traços da nossa personalidade que as nossas mães não veriam e que talvez nós mesmos não pudéssemos identificar. E eu acho o papel das parceiras, da namorada, se vai ser esposa, não sei, muito importante e fundamental. Não é no sentido de que vocês, mulheres, têm que agora mais uma vez cuidar do menino retardado que era incapaz de gerenciar seus sentimentos e sua vida. Mas é que eu acho que vocês têm um papel crucial nisso também. É importante vocês darem o suporte para esse cara quando ele percebe esses problemas. Não precisa adular ele o tempo inteiro enquanto ele estiver no fundo do poço, porque ninguém precisa disso. Mas também não precisa acabar esquecendo dele. Então eu acho que o papel das mulheres é muito importante nesse processo e ajuda a gente muito. Mas sabe o que é foda? Porque assim, eu sempre olho para esse tipo de conversa com um certo desconforto. Porque isso é um discurso muito complicado, porque ele tá a um passo de ser... tipo, mais uma carga que a gente tá botando na mulher, sabe? Tipo assim, sim, olha, você tá comigo, poxa, tenha paciência. Eu cansei de ver isso por aí. Não, olha, poxa, tenha paciência com a gente, tenha paciência comigo, eu estou em desconstrução. E a mulher tá lá só se fudendo, desde sempre, só se fudendo. Existe um senso de urgência, a gente tem que despertar pra essa parada, sabe? Tem que, tipo, sacudir e falar assim, peraí, cara, pô, a gente tá fazendo merda, vamos conversar aqui, estamos fazendo merda, ó, a gente aqui somos 4 homens, vamos conversar, a gente tá fazendo merda, você fez merda ali, cara, vamos fazer não sei o que e tal. Não dá pra gente também ficar esperando essa coisa meio passiva de que a mulher também tem que botar... Não, eu sei que não é isso que você tá querendo dizer, mas eu só quero pontuar que é perigoso porque as pessoas começam a achar também que a mulher tem que pegar na mão do cara e tirar ele do Vale das Sombras. E não é nada disso, tá ligado? A gente tem que correr atrás. Não tem obrigação nenhuma, mas é uma vida em casal, né? Isso. E vou te dizer que foi um ato falho você ter falado sobre esse assunto e ter colocado tão perto a mãe e a esposa, porque assim, é o que muito homem faz de achar que a mulher é a mãe dele, sacou? Exatamente, é isso que eu falei, a mãe, aos olhos da mãe nós somos lindos, maravilhosos, né? Enquanto o homem ele vai procurar uma mulher que seja semelhante à sua mãe para que ela possa, consequentemente, cuidar dele, né? Porque a mãe cuidou durante o tempo inteiro, tornou um completo incompetente que não consegue nem mesmo esquentar uma água no forno. Agora você arruma uma mulher para ela também te tratar como um completo incompetente que você não consegue nem esquentar água no forno. Não é nesse sentido. No sentido de que seja culpa das mulheres isso. Exatamente, não é culpa das mulheres isso. E por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa autopiedade culposa, porque é um jeito aparentemente de autoconsciência, mas que no fundo é como se a gente seguisse se tratando como se fosse uma criancinha incapaz de tomar conta e responsabilidade por aquilo que a gente faz, e esperando que alguém chegue, não, tá tudo bem, então já que você tá se desconstruindo, não, então tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou te deixar ali no cantinho, quando você terminar a sua desconstrução, você volta. Exato, e aí você volta redimido. Assim, não, né? A gente tem que tomar isso pra gente, e entre os homens estimular, cutucar, perturbar, deixar os amigos desconfortáveis. Uma coisa que às vezes eu faço, assim, eu tenho sorte, né, de viver em bolha também, mas às vezes quando acontece uma fala meio derrapada, eu repito pra pessoa, sério, então você tá dizendo que a mulher tem que fazer não sei o que lá e a gente não tem que fazer tal coisa? Aí o cara, não, verdade, né? Ficou ridículo isso que eu falei. Não, só tô perguntando, só queria me certificar se era isso que você estava falando. Aí a pessoa repensa o que ela acabou de falar, porque quando você fala em voz alta uma coisa que parece normal, mas que ela é absurda, aí a gente percebe o absurdo quando a gente fala em câmera lenta, né, aquilo. Assunto tenso. Eu queria dar o meu exemplo da bolha que eu vivo e dos momentos que eu passei que eu exerci masculinidade tóxica e machismo. Vai lá. Recentemente me separei, né? E nisso fui pra pista, né? Afinal de contas, estamos aí pra negócio. Calma, olha só. A mente de Vitor trabalha na frequência diferente. Isso é um dado novo, então. Um dado novo, né? Não vai. Não, calma. É que eu tô nervoso de falar. Tá, então tá bom. Você tá bem pra falar sobre isso? Não, tô bem, então, tô bem. Eu só tô nervoso pra contar a história da maneira certa, nem é só pra não pular. Então vai lá. E nisso, eu saí com amigos, afinal de contas, né?
Estamos aí pra jogo. No primeiro dia que eu saí com um grupo de amigos, eu percebi o quão na bolha eu vivo. Porque o grupo de amigos que eu vivo, um grupo que convivo, melhor dizendo, amigos mesmo, de verdade, próximos e tudo mais, eles têm um comportamento muito distinto de, digamos assim, o homem padrão. Certo. Mas, tipo, sempre soube disso. Mas eu não sabia o quanto. No primeiro dia que eu saí, eu vi... Não sei porque eu nunca percebi isso, mas eu percebi o quanto o homem é extremamente babaca nas atitudes com relação à mulher. Na atitude de pegação mesmo, saída em cima e tudo mais. O quanto ele é opressor nessa situação e tudo mais. Nisso, beleza, eu tive um impacto tão grande nisso que eu tive que tratar esse tema na terapia. E aí, esse ponto me gerou duas situações, onde eu fiz o papel de masculinidade tóxica e de machismo. Teve dado momento, aconteceu isso, né? Vi diversas situações totalmente ofensivas e eu ficava pensando nesse momento que, cara, sou um cara tão maneiro. Como é que um cara tão babaca assim consegue pegar mulher pra caralho e, porra, eu sou muito tão legal e tudo mais, trato bem as pessoas e não tenho o mesmo desempenho que ele, digamos assim. Nossa, a história da vida de nós quatro. Isso aí, para não pensar, é um ponto de masculinidade tóxica. Que eu tô dizendo que o cara que pega geral é melhor do que eu porque ele pega melhor do que eu. Ou seja, eu tô botando o fato justamente que a gente tratou aqui, o fato sexual como um ponto principal de ser melhor ou pior. Total. E esse ponto foi levado, obviamente, né? E o outro ponto, que esse que eu acho que é o pior, a parte do machismo. Nessa situação toda, quem eu culpo na história? A mulher. A mulher. Como é que você se sujeita a ficar com um cara desse? Porque a culpa é dela. Porque a culpa é dela por aceitar e incentivar esse tipo de pessoa a continuar tendo esse tipo de comportamento. Cara, isso aí Nossa, isso é muito complicado. O patriarcado. Isso é muito o patriarcado, Sim. como ele é estruturado. Porque, assim, a gente sempre colocar o homem, o que ele faz, no modo passivo, né? Então, tipo, são aquelas frases clássicas assim, sei lá, a mulher foi assassinada, não, tipo, a mulher foi morta pelo homem. Não, tipo, o homem matou a mulher. Isso. Entende? A gente sempre tá colocando a mulher como sujeito da coisa de algo que ela tá sendo, na verdade, né? Ela tá sendo a vítima do bagulho. E o interessante é que, mesmo tendo consciência que isso era errado, eu continuava tendo esse tipo de pensamento. Aí, justamente por isso, levei esse tempo pra terapia e minha fantástica, maravilhosa terapeuta conseguiu, depois de muito custo, botar uns pingos nos is aí. Porra, mostrar... então compartilha com a gente os pingos nos is, porra. Os pingos is? Compartilha o que você aprendeu, porra. Não, como assim? Compartilhar aqui o que eu aprendi. Não, tipo, você falou que você pensava você botava a culpa na mulher de estar com um cara escroto. Não, enfim, resumidamente o que você hoje pensa, então? Pô, te fudir? Não me fudeu, mas é meio complicado falar. Eu não pensei em falar nisso, então eu vou falar um pouco mais rápido. Eu tenho que estruturar. Tu joga Drop the Bomb aqui, porra? Drop the Bomb. É assim que a vida funciona. Então, na verdade, tá em progresso ainda essa questão aí. Não, tá bem resolvida. Tá bem resolvida de verdade. Então o que você provavelmente deve ter criado consciência, talvez. É que são diversos pontos. Falando a verdade, é que essa questão toda, que pareceu. Não pareceu simples, na verdade. Mas, enfim, toda essa questão não são só 3 pontos. São diversos pontos que eles se abrem. E cada um desses pontos tem uma resolução. Pra falar disso, eu acho que eu posso fazer um episódio sobre isso. Opa! Então tá bom. Tanto que varam várias sessões de terapia. Claro. Não, eu super entendo. Eu só queria que talvez você compartilhasse essa coisa assim, tipo, beleza, então hoje você consegue olhar pros seus amigos que pegam geral e você consegue, por exemplo, olhar isso e não pegar entender geral como não é um problema. Fracasso seu? E sim, Sim, isso com certeza. Tá, isso que eu queria saber. E sim, como eles tratam outras pessoas. Não, e sim, o fato de pegar geral. Isso aí é irrelevante. Ok. Na realidade. O fato é assim, o tratamento que é relevante. Ok. Tá vendo? É isso que eu queria saber. Entendi. Obrigado. É difícil contar a história. Eu talvez questionaria um pouco essa coisa do pegar geral é irrelevante, porque às vezes isso pode ser um sintoma de uma dificuldade de algum tipo de intimidade, a dificuldade de você
estabelecer um vínculo, de você ficar trocando de parceiro, trocando de investidas, porque você nunca vai chegar naquele estágio de revelação de fato de quem você é. Então você está sempre fazendo aqueles mesmos truques para poder impressionar do mesmo jeito e você nunca efetivamente está se permitindo conhecer. Não estou dizendo que necessariamente é isso, mas muitas vezes é isso também. Às vezes pode ser um problema você só ficar diversificando todo porque você no fundo quer encontrar a mulher ideal. Também pode ser uma fuga de intimidade. Porra aí, Bonito, ó. hein? Aí, Bonito, ó. hein? Soma mais essa aí agora aí, ó. Mas é total, é muito isso. Eu diria que existe uma grande probabilidade de ser isso, por exemplo, que é o que acontece com os seus amigos. Né? Nesse lance de pegar desenfreado pra caralho, ah, meu Deus, eu tô pegando vários. O cara não quer assumir nenhum compromisso ou se demonstrar íntimo. Medo. E uma grande associação de... Eu acho engraçado isso também. A ideia de que a liberdade é uma propriedade privada do solteiro e o relacionamento é uma prisão. É maluco parar para pensar que a gente entende liberdade como o mero ato de ir e vir sem dar explicação para ninguém. Então o fato de que você não tem que fazer acordos com alguém, isso é liberdade. Eu faço o que eu quero, logo sou livre. Mas às vezes você pode fazer o que você quer sob o imperativo de uma compulsão que você não tem controle. Então quem disse que você é livre? Então você também não é livre achando que é livre. Você às vezes pode estar simplesmente escravo de uma necessidade de aprovação, manifesta de forma vou para lá e vou para cá, e no fundo você pode ser tão preso como qualquer outra pessoa que você suponha que seja preso. E às vezes uma pessoa que pode estar num relacionamento pode ser mais livre porque ela está exercendo a capacidade dela de aprofundamento, de liberdade, de profundidade, de autoconhecimento, mais estabelecimento de cooperação. Exato, de estabelecimento conexão. De normas. Exato, fazendo tratos, falando, restringindo, sacrificando necessariamente a compulsão por ele estar sempre no centro das ações. E ele pode estar sendo super livre na medida em que ele se restringe e que ele não necessariamente se atende o tempo todo. E o outro que faz o que quer pode ser muito pouco livre. Porra, perfeito. É isso aí. É isso aí. Mas isso vem muito dessa construção, né? Dessa mitologia tóxica de que o homem é o pegador e a mulher é pra casar. É o espalhador de sementes, né? Tipo, por concepção, isso é uma ideia idiota, porque a conta não fecha. Se, tipo, o homem que vai pegar todo mundo e a mulher não é pra ser pega, sei lá, não é pra pegar também todo mundo, a conta não vai fechar. Então os homens vão ter que se pegar entre si, porque, porra, né? Tem um limite aí. Então, eu acho que rola muito esse lance de, tipo, por exemplo, inúmeras camisetas que você vê por aí, do cara que, tipo, camiseta não, meme, sei lá, do game over quando é um casamento. Tipo, o cara se fudeu porque ele se casou. E, tipo, não, sabe? Que merda que você tem essa visão de um relacionamento, sabe? Até porque o relacionamento ele pode ser de N maneiras, né? A gente tem o Humberto aqui, que vive um relacionamento aberto. Então, tipo, porra, N tipo de relacionamentos que você pode se envolver. Podcast Trocou de Paz. Muito bem, então vamos lá. Olha só, a gente tá já com bastante conversa aqui. Tô sentindo aqui uma necessidade muito grande da gente voltar mais pra frente, e vocês já estão convidados para isso, pra gente falar sobre pornografia, por exemplo, porque é um assunto que vive muito nisso, né? A gente é educado sexualmente através de pornografia. Eu, pelo menos, fui assim. Acho que todos nós fomos assim, né? Da nossa geração, principalmente. E eu acho que talvez seja ainda mais tóxico para os novos jovens, para os novos adolescentes, que, tipo, isso é ainda mais fácil de ser consumido, né? Então, cabe aí ficou uma promessa de um episódio futuro pra gente falar sobre isso. Tricô tá falando agora dos assuntos delicados, né? Mas sempre falamos, meu amigo. O que é isso? Você acha que a gente aqui é só palhaçada? Futilidade é só Vitotox. Tá certo. Então vamos lá, vamos lançar uma última pergunta aqui, capciosa, pra gente discutir e ir encaminhando pro final. Eu queria saber o que vocês têm a dizer
sobre como identificar e qual é o limiar ali entre a gente olhando esses caras que estão querendo sair lá do Vale das Sombras, né, da Idade Média, e querendo alcançar um pouco mais de consciência, não só quanto a si, mas quanto as pessoas que estão ao seu redor. E aí, vamos lá, esse cara está em desconstrução. Qual é o limiar ali entre o acolhimento que a gente poderia e deveria oferecer para essa pessoa que está passando por esse processo, que é um processo difícil, sem dúvida alguma, que é um processo dolorido, inclusive, mas o que é acolhimento e o que é passação de pano? Eu tenho a sensação de que quando você passa pano, é quando você usa um artifício que é muito comum, que a gente costuma usar, que é de fingir que você não está confrontando quando você está confrontando. Que às vezes usando de humor, ou de não sei o que, parece que você não está efetivamente falando, putz, cara, tava pensando aqui que eu faço certas coisas, já vi você fazer alguma coisa parecida. Ou seja, deixar a tensão no ar é não passar pano. Então, o acolhimento, ele não precisa ser necessariamente uma coisa docinha, também não precisa ser uma porrada que deixa a pessoa desnorteada, mas com certeza não precisa ser uma infantilização, como se ele não fosse aguentar lidar com certas coisas e portanto, falar em metáfora ou falar tão indiretamente. Então, acho que o limiar é quando você começa a não... você ser tão indireto na coisa toda que o cara nunca acha que é com ele que você está falando. Então, acho que talvez às vezes vale puxa, ó, eu fiz, já vi você fazer, o que você acha, eu pensei tal coisa... E isso começar a abrir um espaço de acolhimento, quando você também se põe na discussão e facilita para o outro também se abrir em relação a uma dificuldade, uma fragilidade dele. Agora, quando você não confronta de alguma maneira, eu acho que daí já é meio passação de pano. Boa. Olha, eu acho o seguinte, eu penso bem parecido do Fred, mas eu acho que tem uma outra questão. Eu adicionaria ao passar pano e o acolhimento uma coisa chamada crime. Então eu acho que antes da gente pensar em acolhimento ou passação de pano, eu acho que a gente tem que identificar primeiro a pessoa que ela foi criminosa naquele comentário. Se a pessoa se na masculinidade, na construção identitária dessa pessoa durante toda a sua vida, lhe foi dito que estava legal, que estava ok, a depreciação com relação à cor ou a orientação sexual de alguém, sinto muito, mas essa pessoa está incorrendo num crime. Ou o próprio gênero, né? O próprio gênero. Então, as questões de gênero ou questões raciais, essa pessoa está incorrendo num crime. Então, não tem como, não posso me furtar a denunciar um crime. Mas eu não sabia. Tá, é pré-requisito para viver na sociedade brasileira o conhecimento da Constituição. Então, sinto muito se você não sabia se é pré-requisito. Então, eu acho que primeiro tem isso. Mas eu era muito antigo, eu fui criado numa época onde a gente podia falar que preto vestido de branco era pai de santo, enquanto branco vestido de branco era médico. Sinto muito. Não temos mais espaço nem tempo para isso. Eu acho que existe isso. Agora, a partir daí, eu acho que a gente tem que denunciar essas questões, sim. Identificar o racista, identificar o misógino, identificar a pessoa que está incorrendo nesse crime. Mas eu acho que a partir daí também, isso é muito complicado de dizer, mas eu acho que a partir daí você pode trazer essa pessoa para o lado da força. Você pode talvez tentar conscientizar essa pessoa a respeito do que ela está falando e de que isso tem um dano que ela não vê, que é um dano latente, é um dano estrutural, é um dano microfísico, para usar Foucault, para o Victor poder me chamar de professorzinho de merda que vem aqui no podcast para poder falar das coisas que ninguém entende. A microfísica de poder. Então eu acho que você pode chamar essa pessoa, sim, para lutar do seu lado. Talvez seja até mais interessante você sempre chamar essa pessoa para lutar do seu lado. Mas eu acho que o acolhimento ele deve ocorrer, então, sempre de forma muito... Eu acho que você tem que confrontar a ideia, o imaginário dessa pessoa. Você tem que
fazê-la pensar a respeito disso. Outro dia o menino, eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro como é que foi a história exatamente, mas o menino virou e falou assim, você tá querendo ver meu pinto? Um colega meu lá do handball virou pra mim e falou assim, você tá querendo ver meu pinto? Eu falei assim, qual que é o problema de ver seu pinto? Vamos lá, né? A gente foi educado o tempo inteiro pra poder ver vídeo pornô durante toda a nossa adolescência. Agora, qual que é o problema de ver seu pinto? Quantas vezes já vi seu pinto em vestiário? A gente já trocou de roupa na frente do outro várias vezes. Pelo amor de Deus, sério que nós vamos começar a falar sobre isso agora? Sensacional. O cara ficou afogado. Deu tela azul. O cara ficou tipo assim... eu falei, sério mesmo? Qual que é o problema? A gente se conhece há tanto tempo. Então eu acho que tem essas questões. Você tem que confrontar a pessoa com o ridículo que ela tá falando, né? Com o ridículo da colocação, mas ao mesmo tempo você fala pra ela, cara, sai dessa. Sai dessa aí, sabe? Essa cocaína, esse crack não tá fazendo bem pra sua vida. Mas eu vi eu queria até falar isso e eu termino. Tem uma imagem que eu vi recentemente de uma menina explicando, ela contando por que como é que foi a mensagem? Parece que foi uma coisa assim, o cara chamou ela pra poder sair, ela não aceitou, o cara xingou, aquela coisa, né, normal, e falou aquele tanto de absurdo. Aí ela começou de forma didática e maternal a dizer pra ele, você não pode, isso tudo escrito no WhatsApp, você não pode falar isso com meninas. Meninas merecem respeito. Não chega nisso, né? Por favor. Não chega nisso. É aquilo que a gente estava falando. Não, mulheres, vocês não são obrigadas, tá? Vocês não são obrigadas a isso. É um passapano. Um passapano não, é um adular que não precisa. Não, mas assim, eu acho que nesse caso específico, ela fez isso no sentido de comprovar e ridicularizar. Né? Não Exatamente. foi tipo, porque eu quero ajudar esses homens, então eu vou tratá-los como crianças. Nesse caso. Mas é um fato, assim, tipo, que. Tanto que a resposta que ele recebia é sempre tipo, não, desculpa, não sei o quê, você tem razão. E quando que, na verdade, a gente sabe muito bem que o homem quando tá dentro dessa caixa ainda aí e tal, e tá pensando essas coisas, na maioria das vezes, quando ele fala, desculpa, eu realmente não percebi, porra nenhuma. Ele tá falando aquilo só pra se livrar de um problema, tá ligado? É verdade. E é muito triste você pensar que nós homens somos medíocres, né? Muito. A história da masculinidade, a história do homem em sociedade, a história do homem na Terra é construída em cima de mediocridade, desde o dia que tiraram a costela do Adão pra poder fazer a Eva. Que coisa Puta merda, nem me começa a falar isso, cara. Pelo amor de Deus. Muito bem. Alguém tem mais alguma consideração? Eu acho que, por exemplo, é um bom modo de você fazer pessoas que não tenham esse entendimento passarem a gerarem indagações. Eu acho que o melhor meio de ensinar não é você dando a resposta, e sim fazendo a pessoa se perguntar. Que ela mesmo conseguir encontrar o próprio entendimento. Tá. Isso é um ponto. Pelo exemplo, talvez seja a melhor forma. E caso ocorra alguma situação que o homem exerça esse papel de masculinidade tóxica, talvez não indagar e interromper, e sim perguntar, trazer para ele a dúvida, fazer uma pergunta, fazer indagação, fazer ele tentar, de alguma forma, pensar na situação que ele colocou, para ele tentar pensar de uma forma diferente. Sim, sim. Não é fácil, é difícil pra caralho, né? Inclusive, mas acredito que seja a forma mais efetiva, que a pessoa, quando busca a resposta, é muito mais... se torna muito mais internalizada aquela informação do que quando você dá uma resposta. Sim, claro. E eu acho que tem toda uma questão de você apontar realmente o que é um comentário criminoso, digamos assim, mas eu acho que as probabilidades de você conseguir, como o Leandro falou, ter aquela pessoa e trazê-la pro lado da luta, né, trazê-la pro lado, né, pro nosso lado, elas são bem reduzidas se você aponta o dedo pra ela e fala que ela é criminosa, racista, machista, homofóbica. Você tá afastando a pessoa. Você ainda pode fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Porque o comportamento você pode a pessoa assim, não. Isso. Entendeu? Aí você pode fazer assim, será que isso aí não é um crime? Exatamente, eu acho que a gente tem que até de forma irônica, isso. Pra ele pensar, mas será que isso não é crime, cara? Pensa só, isso aí não dá um artigo causar tal. Incômodo é um negócio que é muito importante. Causa incômodo, você faz de uma maneira irônica, ao mesmo tempo você faz ele pensar e talvez ela consiga encontrar a resposta sozinha. Pois é. Hoje, inclusive, eu lembro que aconteceu uma parada hoje, na hora do almoço, cara. Eu tava indo no jornaleiro procurando figurinha desses álbuns que nunca... Você compra o álbum e nunca mais acha figurinha pro teus filhos colar, né? Desgraça. Passei em 7 jornaleiros hoje.
Aí quando cheguei no jornaleiro, tava um ouvinte apoiador nosso lá. Ih, que maneiro. Pois é, muito legal. Ele tem uma filha, né, e tudo mais. Enfim, o lance era, eu encontrei um desses encartes de Copa antiga, não sei o quê, que vinha com uma bolinha pequena, sacou? E era uma bolinha do Brasil. Aí eu falei, pô, vou levar porque eu sei que os meninos gostam, vão jogar bola, não sei o quê, e já fica pequenininha pra quando a mais chegar, uma bolinha pequena e tal, beleza. Aí eu peguei lá, pá, vou levar essa bola. Aí o cara, pô, tem certeza, cara? Eu falei assim, do Brasil? Eu falei, meus filhos ainda gostam, pô, né? Eles não estão decepcionados com as da Copa. Então, tipo, eu também não me importo, mas ok. Aí ele começou a falar assim, pô, ia ser legal, eu também queria, mas pô, minha filha é menina, né, e tal, não sei o quê. E aí, falou, cara... Por quê? Não, mas aí que tá, cara, porque assim, eu preciso admitir isso. Eu reflito muito sobre as coisas, eu falo muito sobre as coisas, mas eu ainda tenho muita dificuldade em confrontar, ainda mais confrontar alguém que eu não conheço, no meio da rua, sacou? Eu tenho essa dificuldade. Eu, provavelmente, se eu estivesse sozinho... Eu assim, sabe, tipo, ficar aquela coisa assim, não, tá, não sei o que, beleza. Aí, tipo, ia embora. Mas eu me senti mal porque eu não falei algo que eu gostaria de ter falado. Mas eu estava acompanhado, eu tinha encontrado o ouvinte lá, e aí falei, tipo, e aí meio que me deu forças, sabe, pra fazer um combo nele, sabe? Suporte emocional. E aí eu falei, não, cara, que isso, pô, nada a ver, não sei o que, dona, pô, meninas também podem jogar futebol. E aí ele chegou e falou, pô, é claro, pô, jogo futebol com a minha filha o tempo todo, cara, pô, não sei o que, é muito maneiro, então, não sei o que, meninas também podem jogar futebol. E aí você vê que o cara, tipo, é verdade, tem razão, não sei o que, sabe, tipo, aí, beleza, você conseguiu aí pelo menos dar um feedback pra um cara que acha que meninas não podem nem jogar, porra, a menina não pode nem ter uma bola, tá ligado? Então, o grau de aprisionamento que essa menina vai viver, sacou? Mas eu queria deixar esse meu meia-culpa aqui, que eu tenho ainda muita dificuldade de conseguir rebater alguém, principalmente alguém que eu nem conheço, porque eu tenho uma séria dificuldade de entrar em conflito com as pessoas. Eu tenho esse problema que eu não tenho. Eu faço dificuldade. Eu não tenho dificuldade. Às vezes eu entro em conflito. Às vezes tá escrito na minha camisa assim, ó. Problematize aqui. Pode. E assim, é muito. Por isso que eu falei isso. Talvez foi mal interpretado. Não é acusar, botar o dedo na cara. Mas eu acho que a gente tem que identificar, igual o Thiago falou. Você tem que falar assim: essa sua atitude foi racista. Essa sua atitude foi misógina. Porque a gente tem que identificar para as pessoas. Se elas quiserem continuar seguindo, sabe, o caminho tortuoso que vai levar ao inferno, tudo bem, é uma opção delas, mas eu estou dando aqui o caminho dos tijolos de ouro, então, os tijolos amarelos, né, que leva até a cidade de Oz. Indicações supimpas! Muito bem, um episódio especial como esse não poderia ter poucas indicações supimpas. Então eu já aviso a vocês de antemão que eu tenho uma porrada de indicação aqui. Então vocês podem começar aí. Indiquem pouco porque eu tenho muita coisa pra falar. Cara de pau. Ele é o dono do podcast. Exatamente. Eu tenho duas indicações. Uma delas é o livro, que é uma trilogia, mas você também pode comprar em separado da editora Vozes, que é o História da Virilidade. É um livro bem interessante porque ele vai fazendo um apanhado ao longo da história de como se construiu e como não é uma coisa tão óbvia a ideia de masculinidade, como ela se reformulou ao longo do tempo, que a gente acha que é sempre uma coisa muito Clint Eastwood já de cara. Aliás, ele está na capa de um dos livros. Fica a dica de A História da Virilidade e não é uma série, né? Um episódio, não sei exatamente o que é, mas tá no Netflix, que é um stand-up da Hannah Gadsby, que é uma... Nanette, isso mesmo. Então vale bem a pena, você vai sair tenso. Essa é a palavra, tenso. Nossa, assim... Bom, já que essa era a minha indicação, também eu quero comentar sobre ela. Você que está ouvindo a gente agora, você não precisa
ouvir mais nada, ler livro nenhum, se você só assistir a esse stand-up da Hannah Gadsby. Nossa, tá na minha listinha de assistir coisas. Há muito tempo. É um puta... Cara, assim, sério, principalmente a gente que é homem hétero, a gente tem que assistir esse negócio, porque assim, você começa vendo o negócio achando que é um stand-up comum de comédia, de uma mulher que é lésbica e que faz piada com isso, e aí de repente o negócio vai entrando, vai se aprofundando e você vai tipo ficando incomodado pra caralho, se sentindo mal, se sentindo culpado por tudo que os homens já fizeram na face da terra. E sai, tipo, revirado de dentro pra fora. Você sai com as bolas esmagadas, assim. Exatamente. Assistam, cara. É uma obrigação que todos vocês que estejam ouvindo a gente assistam esse stand-up, cara. É maravilhoso. Então, eu não tenho uma lista de indicações também, não, porque da outra vez que eu participei no Tricô, eu indiquei tantas coisas que as pessoas acharam um saco ter que ficar ouvindo todas as minhas indicações. Você indicou o suficiente pra 3 episódios, então você só pode indicar uma coisa hoje. Vou indicar 3 coisas. Então, a primeira dessas coisas, eu acho que... Eu não sei se a gente já indicou isso aqui no episódio sobre paternidade negra, mas eu acho que todo mundo deveria assistir Cara Gente Branca. E Cara Gente Branca é uma série da Netflix que trata sobre as questões raciais e é narrado por uma menina e é maravilhoso. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né, em algum momento. Mas, sobretudo, eu acho que todo mundo deveria assistir, se eu não me engano, é o episódio 6. Agora eu tô tentando puxar na memória. Que é o episódio onde foi o episódio que eu sentei e chorei largado, assim, no canto da minha casa. Que é o momento onde, assim, a masculinidade do homem negro ela é confrontada de todas as formas, sabe? É como se ele não sentisse dor, é como se ele não sentisse apreensão, é como se ele não sentisse medo nem insegurança, como se ele fosse simplesmente um grande receptáculo de murros e socos que ele pode tomar, murros e socos tanto no sentido figurado quanto no sentido mais material. E eu fiquei muito emocionado quando eu assisti esse episódio, porque me fez lembrar muitas coisas que a gente passa na vida enquanto homem negro, enquanto a tentativa mesmo de mostrar que você tá para além de uma abordagem policial na rua, você tá para além de ser alguém que não é afetivo, ou ser alguém que é hipersexualizado, e eles mostram isso de forma muito contundente. Pode parecer meio piegas a forma como eu tô falando aqui, mas a série inteira mostra isso de muito boa forma. Acredito que todo mundo deveria assistir Moonlight, quem não assistiu, né? Por favor, assista e lê o livro do senhor Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, que vai contar um pouco dessa história da construção também do homem negro, enquanto alguém que fica tentando emular o tempo inteiro o homem branco, porque o ideal de masculinidade que ele tem é sempre o homem branco, porque o homem não é bem isso, né? O homem branco ele é um homem de sucesso, o homem negro ele é historicamente um homem de fracasso, então é necessário a gente emular sempre as nossas masculinidades e o nosso comportamento frente ao homem branco e sempre tentar buscar se embranquecer o tempo inteiro. Eu acho que é uma boa reflexão, não necessariamente é isso que o livro trata, mas é uma boa reflexão para poder falar sobre isso que é tão contundente para nós negros. E por último, acho que todo mundo tem que assistir Deveríamos Todos Ser Feministas, da Chimamanda Adichie. Tem lá no TEDx, tem lá no YouTube, eu acho uma palestra maravilhosa que vai falar muito sobre essa construção da masculinidade do homem negro e da diferença do comportamento que a mulher tem na sociedade. É isso. Fui bem, não fui? Só lembrando que você disse que eram 3 indicações e você deu 4, tá? Mas tudo bem. Eu não sei contar. Vamos lá então, deixa eu dar as mídias rapidinho aqui. São basicamente lembretes do que a gente também falou ao longo do programa. Primeira coisa, podcast Mamilos 145, Masculinidade e Sentimentos. Se você ainda não ouviu, corra lá para assistir, que é uma ótima conversa também que a gente tem sobre masculinidade, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Bom, tem a entrevista do Terry Crews, que eu falei pra vocês, que é muito legal da gente
conhecer um pouco mais desse trabalho dele, do Terry, com relação a esse ativismo pelo contra e denunciando a masculinidade tóxica, né? Ou a toxicidade da masculinidade, como eu aprendi agora, que é muito melhor do que falar masculinidade tóxica. O link também vai estar no post. E lendo essa entrevista, eu me dei conta, quer dizer, eu descobri que o Terry tem um livro e que eu já comprei hoje, mas não comecei a ler, mas já vou dar uma indicada aqui, porque assim, tem cara de ser ótimo. Se for uma bosta, no próximo programa eu faço a retratação. Mas vou dar uma... Vou na sorte aqui. Então ele tem um livro que não tá traduzido para português, então é Manhood, How to be a Better Man or Just Live with One. Então... Olha, gastou todo em inglês. Agora vocês veem que eu sei falar inglês, pô. Eu falo só de zoeira. Então olha só. Faltou And. Agora sim. And a tradução para o português, tradução livre, by Paizinho, seria algo como masculinidade, como ser um homem melhor ou apenas viver com um. Então, tem tudo para dar certo esse livro aqui. E a última coisa que eu queria falar é sobre esse dossiê Brands Lab do Google, que tem dados pra cacete, dados que eu trouxe pro Vitor falar a beça de porcentagens e números e tudo mais, e o Vitor não falou absolutamente nenhum. Então, você que ficou com vontade de ver quais são esses números, vá lá, que é um estudo super recente, do mês passado, sei lá. Eu li, é bem legal mesmo. É isso, né? Muito Obrigado bem. pelo comentário, Vitor. Sempre assertivo. Tem alguma indicação, Vitão? Tu tá de sacanagem, né? Que isso? Não, tem não. Tá bom, então. Chega de indicações! Muito bem, chegamos a mais um final de episódio, espero que você tenha gostado, espero que algumas partes desse episódio tenham sido incômodas pra você que tá ouvindo a gente aí, porque é através desse incômodo que a gente muda, tá bom? Na ausência do Berto, eu vou pegar as honras aqui de sugerir uma hashtag. Eu tava pensando aqui em ver o que vocês acham, tava pensando aqui em hashtag não seja um macho escroto. Eu indicaria hashtag nova masculinidade. Então tá bom. Vamos às duas, então. Porque Fechou. eu não quero negar a minha que eu fiz, entendeu? Entendi. E eu sou dono do podcast, então Não vai faz entrar a todo minha. sentido. E foram horas pensando, né? Exatamente. Tá inclusive impresso na pauta que eu fiz. Então, Ou assim, seja, vai ser essa. Muito bem, então. Hashtag não seja um macho escroto e hashtag Nova masculinidade. New Masculinity. Tá bom. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Fred e Leandro, dois amigos que estão sempre acompanhando a gente, estão sempre junto da gente aqui no Tricô. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela dedicação aí, por essas horinhas que a gente estava conversando. E passem aí os contatos de vocês, pessoal, achar vocês. Bom, no Instagram eu tô lá como Fred Matos, com 2 T's. E no site sobreavida.com.br e o canal no YouTube que também é Sobre a Vida. Então, vocês me acham por esses lugares. Eu tenho uma pergunta. Quanto tempo você vai ficar respondendo... A consultoria. Tô brincando. Exatamente. Lá no Instagram. Eu não entendi nada. Que porra é essa de consultoria? Não, é porque no Instagram ele falou, faça uma pergunta. Ah, tá. E eu fico olhando todas. Inclusive, eu já quase mandei 3 vezes. Nos stories, tá falando? Isso, exatamente. Tá. Cara, você não contextualiza, as pessoas Eu entendem, nunca contextualizo. cara. Cadê o Thiago Berto? Não Você agora faz foto nessas horas. A minha ideia é fazer isso pelo menos uma vez por semana, porque vem muita pergunta e eu descobri dessa vez que elas só ficam 24 horas no ar, depois elas desaparecem se eu não salvar nos destaques. Então, eu aprendi isso. Então, uma vez por semana acho que eu vou fazer esse perguntas e respostas. Tá Legal, tá é porque eu gostei pra caramba. Tá legal. Tá divertida. Sim. Tá muito maneiro mesmo. E Leandrão, você? Qual é o seu serviço? Pra quem quiser me encontrar, eu sou Leandro Gomes F em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Segue a gente também do Afropai, Afropai em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. A gente está fazendo um trabalho muito legal. Dá o suporte de você pra gente, porque é uma discussão diferente. O Tricô ele tem uma discussão muito legal sobre a paternidade, né, de modo geral, e a gente tenta trazer a realidade de 3 homens negros
que moram em cidades diferentes, e sobretudo que transitam em classes sociais diferentes, como é que é a paternidade para nós. Então dá essa força aí pra gente, tá? Porque a gente é muito bom. A gente é bem muito bom. Mesmo. Então, muito se você estiver perdendo, é pena de você. Inclusive, o Afropai, o F é de foda. Então, assim, é muito bom mesmo. Eu vou embora, meu Deus. A essa hora da noite. Eu encarnei aqui o Berto, entendeu? O Berto, foi mesmo. Mas foi bom. Obrigado, Thiago. Se você aí tá ouvindo a gente, quiser mandar um e-mail comentando esse episódio, por favor, é muito importante que você conte aí suas histórias de masculinidade ou da toxicidade que você já viveu da sua masculinidade, que com certeza você já viveu. Agora você tem consciência, agora você pode escrever pra gente seus causos. A gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais também, então Twitter, Instagram, Facebook, vai lá, segue a gente. Não esquece, por favorzinho, de dar suas 5 estrelas pra gente no iTunes, isso é super importante. Também aproveita que você já vai estar dando estrelas pra gente e dá lá pro Afropai. Aproveita, na verdade, e dá 5 estrelas pra todos os podcasts da família Paizinho Vírgula de Podcasts, tá entendendo? Muito bem, Thiago. Boa marketing. E assim, pra gente finalizar, a gente não pode deixar de fechar esse episódio agradecendo as tantas pessoas que fazem também esse programa existir. Além dos apoiadores supimpas, né? Então a gente tem a Clarinha, Samuel Gambini na edição. A gente tem a equipe de vitrine com Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes. Eu sempre quando eu falo Diego Ferri, a minha língua quase transforma em Ferris Bueller, entendeu? Mas enfim, é uma coisa idiota. E a nossa equipe de revisão, Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg. E um especial para a pessoa que fez esse episódio ser muito bom, que é a ausência do Thiago Berto. Claro, a não presença. A ausência dele jamais poderia ter sido tão bom. Exatamente. Comemoramos muito a sua ausência, Berto. Gente, o Berto é tão essencial. Na verdade, vai começar a disseminar aí uma coisa que tá existindo uma treta entre o Berto e o Vitor. Eles não são mais amigos, então eles sempre vão gravar assim. Cada semana não, cada quinzena não. Reparem. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima quinta-feira. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, tenha uma semana supimpa. E é isso aí, beijo. Um abração pra todos. Gente, grande beijo, abraço pra todo mundo. Tudo de bom. Sucesso. Wakanda Forever. Opa! Valeu! Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.